Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Mais um dia nós estamos aqui, amados, para falarmos da palavra de Deus, para meditarmos um pouco na palavra de Deus. Hoje eu convido os irmãos para nós meditarmos no livro de Efésios 6:10. É uma passagem bastante conhecida, mas é uma palavra eficaz, como toda palavra de Deus é eficaz, essa palavra é eficaz também. Diz assim a palavra de Deus: Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Louvado seja Deus. Essa carta é do apóstolo Paulo aos Efésios e ele diz: Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, sempre nós temos que lembrar isso. Nós não temos força. Nós temos até força física, força humana, mas nós não temos poder. Quem tem poder é o Senhor que pode nos dar. E nós só adquirimos poder de Deus quando nós usamos as armaduras dele. As armaduras aqui, que está em Efésios 6, no 10. E diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Louvado seja Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos, o diabo é o adversário das nossas almas, ele arma muitas ciladas. Por isso que você tem que estar orando. Por quê? Ele arma, mas quando você ora, você desarma, né? Ele pode armar para o seu filho, mas quando você ora, você desarma, né? Tudo que ele armar. Então, ele fala aqui, revesti-vos, né? Convida nós a nos revestir das armaduras de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas, né? Contra as ciladas que eles armam, que o inimigo arma contra as nossas vidas. Entendeu? Nós temos que vestir a armadura. Aqui eu estou vestida. Revestida a armadura é como se eu colocasse uma outra capa sobre mim. Só que agora uma capa espiritual, tá? E diz assim, porque nós não temos que lutar. Quero falar que a palavra está em Efésios 6, a partir do versículo 10. Porque nós não temos que lutar contra a carne e sangue. Irmão, nós não temos que lutar contra o filho, nós não temos que lutar contra o marido, nós não temos que lutar. Nós temos que lutar por quem está atrás. Então, a luta é espiritual, que está por trás de tudo aquilo. Louvado seja Deus. Porque nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas é com principados, contra os principados das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Quer dizer, há um mal por trás de todo o problema que nós enfrentamos, por toda a diversidade, por tudo que chega, né, na nossa vida. De alguma forma ele chegou na nossa vida. E há ali um mal. O inimigo vem e se instala por trás daquele mal. E às vezes você está passando luta com seu filho, você está passando luta no seu casamento, mas você precisa das armaduras de Deus para vencer essa luta. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o apóstolo diz assim: contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes, nos lugares celestiais. Olha, às vezes nós estamos na igreja. A igreja é um lugar que nós somos separados para louvar, para adorar a Deus. Mas ali também entra luta, né? Porque é no lugar celeste, no lugar separado por Deus, no nosso lar, que o inimigo vem nos atacar. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o apóstolo diz no 13: tomai toda a armadura de Deus.
tomar toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Por quê, irmãos? Tem muita luta, que tem muitas pessoas que saem desesperados, né? Eles saem desesperados porque ele não aguenta a luta. Ele não aguenta, a luta é muita, a adversidade é muito. Mas em nome de Jesus, nessa manhã, cai por terra toda a luta, toda a adversidade que você estiver passando. O nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior. Que você esteja, quando lendo essa palavra, você entenda que Deus está te equipando, que Deus está te equipando com as armaduras dele para vencer essa guerra, para vencer essa luta. E está falando com quem você está lutando. Louvado seja Deus. E diz aqui: estás firme, cingindo os lombos com a verdade, cingindo os lombos e vestida a couraça da justiça, né? Cingindo os lombos, irmãos, é aqui, essa parte, né? Onde o soldado romano, ele colocava um cinturão aqui, cingindo o lombo com a verdade, irmãos. Nós sabemos que o nosso Jesus é a verdade e nós temos que estar sempre pautados na verdade. Não importa o que aconteça, esteja na verdade, esteja respaldado com a verdade. Não importa o que estiver acontecendo na sua vida. Sabe por quê? Às vezes as pessoas têm uma falsa impreensão que a verdade não funciona. Mas é mentira. A verdade funciona. E as pessoas têm uma falsa impreensão que a verdade não funciona. Mas aqui a palavra diz que, né, nós temos que cingir os lombos com a verdade, porque a verdade prevalece. A verdade é Jesus e ela prevalece. Então, nós temos que cingir os lombos, sermos cingidos com a força da verdade nas nossas vidas. Nunca apegado à mentira, mas sim à verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Vestida a couraça da justiça, né? A couraça da justiça, irmão. Nós somos justificados pelo Senhor. Tem pessoas que gostam, julgam até mesmo os cristãos, né? Julga cristão. Nós estamos a couraça da justiça. Nós somos justificados pelo Senhor. Se você foi justificado pelo Senhor, você não tem o que temer. Você está justificado por Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E diz aqui, ó, tomai, deixa eu pegar aqui aonde eu parei, vestida a couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. Calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, é porque está acontecendo muita coisa no mundo, amados, muita coisa mesmo. E você pensa que você está passando um grande problema, mas tem pessoas que estão passando problemas piores do que o seu. Que você possa estar calçado os pés com o evangelho da paz, tá? Que você possa estar calçado, né? Os pés na preparação do evangelho da paz. Por quê? Quando nós estamos calçados, os pés, mesmo que nós já passando problema, né? Quando nós passamos problema, nós assim, eu quero estar bem longe, eu estou passando meu problema aqui. Mas isso não é verdade. Que você tenha sempre uma palavra, que você vai encostar numa pessoa e pensa assim, ó, eu não quero nem nada, não quero nem falar de Jesus. Mas a pessoa começa a virar, falar para você que ela está passando uma luta. E aí você vê que a luta daquela pessoa é bem maior do que a sua. E você tem que estar preparado, com os pés calçados no Evangelho da Paz. Porque você pode dar uma palavra para aquela pessoa. E a sua palavra pode animar aquela pessoa, que está até desanimada, que está até abatida, mas ela vai ser animada por você.
Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. E diz também, né? Louvado seja Deus. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, a nossa fé é muito importante, tá? Uma fé viva no Senhor. Você tem que estar com a fé viva, você tem que estar fortalecido com a sua fé. Sabe? Muitas das vezes as pessoas acham assim: ah, não, isso é jargão de crente. Não, irmão, tem vezes que o inimigo nos ataca de frente e nós temos que estar preparados. Ó, aqui não, Satanás, aqui não, inimigo. Para trás de mim, Satanás, né? Nós temos que estar preparados, nós temos que estar com o nosso escudo da fé, com a nossa fé em dia, com a nossa fé no Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Porque com a nossa fé você pode apagar todos os dardos, né? O inimigo lança dardos, irmãos, contra a sua vida, contra a minha vida. Ele lança setas, lança pensamentos mal, lança tristeza. Sabe quando você está bem e do nada você fica triste? São setas malignas de tristeza que ele quer deixar você deprimido, quer deixar você para baixo, mas que você expulse o mal, expulse a tristeza em nome do Senhor Jesus. Usa o escudo da fé. Usa o escudo da fé, né? Louvado seja Deus para você apagar os dardos. O que são dardos? São pequenas flechas, né? No mundo espiritual existe dardos, existe pequenas flechas que o inimigo lança. De repente, do nada, seu filho estava bem, do nada, ele começa com uma desobediência, porque ele foi atacado ali, o inimigo começa a usar aquela pessoa. Mas em nome de Jesus, que todas as flechas caiam por terra hoje, em nome de Jesus, que são lançadas contra mim e contra a sua vida. Diz aqui: tomai também o capacete da salvação. Irmão, o capacete da salvação é estar sempre com a mente blindada, a mente guardada pela palavra de Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós somos setados com espírito de depressão, sabe, com essas muitas doenças que hoje existem, mas não são doenças emocionais, e são dardos, e são flechas. Mas quando você está com a sua mente ligada na palavra, porque a palavra é vida, a palavra é viva. Como eu já disse aqui, a palavra é viva e ela é eficaz, quer dizer, ela é um remédio que dá certo. Então, esteja com a palavra viva em você, dentro de você. Traga a palavra para dentro de você. Louvado seja Deus. E a espada do Espírito, como eu estava falando, ó, né? O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? É a única arma ofensiva que nós temos contra o diabo. É a espada. É a espada. É a arma ofensiva que nós temos contra ele, né? Você lembra que ali no livro de Mateus 4, quando Jesus foi tentado no deserto, o inimigo falava assim com ele: ó, se você me adorar, né? Se você me adorar, eu te dou tudo isso. Sabe que ele só respondia para o inimigo na palavra. Eu falei assim: ó, tá escrito, só adorarás o Senhor teu Deus. Ele rebatia com o adversário na palavra, porque muitas das vezes você quer falar muitas coisas, mas é para rebater na palavra. E muitas das vezes, se o Senhor te der uma estratégia, não é nem para falar nada, é para você ficar calado, né? Então diz aqui: louvado seja Deus, que é a espada do Espírito. Olha, outra arma, né? Outra arma. Orando em todo tempo,
com toda oração, súplica, no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança, súplica por todos os homens, orando em todo o tempo. Como você ora em todo o tempo? Você ora na sua mente. Você ora na sua mente, você vai orando, você vai repreendendo, né, jogando por terra todo o mal, né? Louvado seja o nome do Senhor, perseverando. A perseverança, irmãos, é uma arma. Sabe por quê? Tem pessoas que desistem fácil. Você não pode desistir. Você não pode desistir, mesmo que o inimigo estiver te atacando. Não desista. Não se dê por vencido. Você não pode desistir. Não desista. Por pior que esteja a luta, por pior que esteja a guerra espiritual, prevaleça, persevera, perseverança, continua. Louvado seja o nome do Senhor. E diz com toda oração e súplica. Súplicas são pequenas orações, não são orações longas, mas são pequenas orações. Com toda oração e súplica no Espírito. Quer dizer, nem sempre você vai poder estar ajoelhado, irmão. Nem sempre você pode pôr os seus joelhos no chão e orar. Mas aonde você estiver, se você estiver na sua pia, você ali esteja suplicando a Deus, conversando com o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, ele continua essa palavra aqui, ele diz assim, ó, por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério do evangelho, né? Orando para quem prega o evangelho, né? Porque quem está pregando o evangelho também é açoitado, é atacado nas igrejas, é atacado onde quer que a pessoa ande. Mas você tem que estar com a sua armadura, seja dentro do seu lar, seja aonde você estiver, você precisa estar revestido das armaduras de Deus, que está em Efésios 6:10. Seja revestido, irmãos. Louvado seja Deus. Creia no Senhor. Se revista das armaduras de Deus. Assim, o inimigo vai ter que desistir. Ele vai desistir de você. Mas ele vai desistir de você porque o Senhor vai entrar com a intervenção dele na sua vida. Amém? Essa foi a palavra da meditação de hoje. Que você se revista da armadura de Deus e seja livre de todo ataque maligno, em nome de Jesus.